Seja bem-vindo a mais um programa da nossa série Reflexões sobre a Crise. Eu sou Maurício Berbel, da Alabama Consultoria Educacional. Estou com meus sócios, Bayar Carvalho e Alfredo Marano. E neste vídeo vamos falar um pouquinho sobre como aplicar descontos na crise. Esse trabalho é resultado da live que nós fizemos no dia 17 de abril de 2020 e aqui estamos sintetizando para vocês. Nós iniciamos falando que a forma de dirigir a escola ela está num modo diferente nesse período de crise. Assim como na Fórmula 1, aqueles pilotos mais arrojados, agressivos, quando acontece algum acidente ou uma situação de neblina, entra essa bandeira amarela e todos eles mudam o seu mindset, deixam de ser tão arrojados, agressivos, fazer ultrapassagens e passa todo mundo a andar num ritmo mais seguro, preservando a vida, preservando a segurança de todos. É o que acontece também na direção de uma instituição de ensino, na direção de uma empresa em geral, em tempos de pandemia. Nós todos devemos tirar um pouco o pé, zelar pela saúde das relações com os nossos clientes, com os nossos funcionários, pelo cuidado com as nossas crianças. Então, esse deve ser o nosso intuito para cada tipo de decisão que a gente venha tomar adiante. Nosso foco hoje é a questão dos descontos. Então, como que a gente decide descontos? Quais são os objetivos de concessão de descontos? Nós estamos acostumados a descontos para campanha de matrícula, descontos promocionais, vamos fazer um exame de bolsa, vamos fazer alguma coisa que gere um sentimento de urgência e que a família vai aproveitar para fazer a rematrícula com alguma vantagem. Esse mindset serve para outros momentos. Para agora, nós estamos pensando no quê? Podemos ou devemos abrir mão de uma receita agora para evitar uma perda ainda maior no futuro próximo? Talvez esse seja o motivo pelo qual a gente vai avaliar cada situação de conceder ou não um desconto. E para isso a gente precisa refletir um pouco mais sobre como qual é o perfil econômico das famílias, como que elas estão envolvidas com a nossa escola, o que acontece com elas. O Bayar segue por aí. Muito bem. Vamos analisar essa questão de conceder um desconto para todos ou um desconto individualizado. O que é o ideal, o que é o melhor, o que é o mais eficiente. Primeiro, gostaria de lembrar o seguinte, aquela diferenciação que o Maurício falou numa campanha de matrícula, é importante ter em mente. Uma campanha de matrícula, você quer encher uma sala que está vazia, você quer direcionar as pessoas para um período que é mais ocioso, então você joga os seus descontos para a tarde. Então, não é o que está acontecendo agora. Agora é uma situação estritamente econômica, onde muitas famílias perderam renda. E nesse momento, você tem que entender o que está acontecendo, porque as escolas estão pressionadas de duas maneiras para o desconto. Alguns pais alegam que a escola não está entregando aquilo que ele contratou. Então, ele contratou aulas presenciais, principalmente na educação infantil, essa reclamação é maior. E essas aulas presenciais, ele tem que fazer, a mãe alega que ela precisa ensinar, ela não é professora, os pais estão em home work, não conseguem ajustar a sua rotina para atender as crianças, então isso não foi contratado, a escola tem que dar desconto porque não está prestando esse serviço. E outra é porque a família perdeu renda. Então, diferenciando também essas duas situações, como regra geral, aquela primeira, um questionamento sobre a qualidade do serviço, a escola não deveria aceitar ou não deveria atender. Então, por quê? Porque o pai contrata uma anuidade no ensino regular e a escola vai entregar essa anuidade. Exceto aqueles casos de alimentação, de transporte, de cursos extras, que dificilmente você vai repor. Então, aí a situação precisa ser analisada, talvez isentar esse tipo de cobrança extra. Nós vamos retomar lá no final da live. Agora o outro, onde as famílias realmente perderam renda e não conseguem pagar a sua escola. É isso que a gente vai analisar aqui. Então, imagina o seguinte, as duas linhas lá de baixo, maior mensalidade e menor mensalidade, elas representam o que você efetivamente cobra das famílias, com os descontos que você já oferece, tá? E na linha inclinada azul, imagina que a gente possa ordenar todas as suas famílias, desde aquela com menor poder aquisitivo, a amarelinha e as duas azulzinhas lá embaixo, até aquelas com maior poder aquisitivo, a vermelha e a preta lá em cima. Essas famílias
pela renda familiar, digamos que se distribuem assim, e num determinado momento, antes de acontecer isso, todas elas conseguiam pagar a sua escola. Algumas com um pouquinho de sobra da renda familiar, algumas com muita sobra da renda familiar. Essa era a situação original. Agora, o tempo passou, veio a crise, o que aconteceu? As famílias tiveram uma queda na sua renda, muitas delas, e não necessariamente aquela distribuição original se manteve, ou seja, muitas vezes uma família que tinha uma renda familiar alta, ela caiu muito, e outra evidentemente manteve. Então eu separei aqui 3 casos para mostrar para vocês. Então imagine aquela primeira vermelha lá, que era a sua família que tinha uma renda familiar maior. Tá? Ela saiu lá do começo e caiu para um ponto intermediário. A renda dela diminuiu? Diminuiu. Mas ela ainda tem folga para pagar a escola. A outra família, vermelha, ela estava mais ou menos no meio ali nessa distribuição por poder econômico. Digamos que ela seja, por exemplo, um servidor público. Ela não teve queda nenhuma na renda, então ela continua naquele lugar. E uma outra estava parecida com essa vermelhinha e com a queda de renda, digamos que ela fosse dona de um buffet infantil, trabalhasse com eventos. Ela perdeu totalmente a renda dela e, nesse momento, ela ficou com uma remuneração que não consegue nem pagar a escola, quanto mais as outras compromissos que ela tem. Isso mostra o seguinte: a partir dessa distribuição que aconteceu, mostra que um desconto generalizado, o que vai fazer? Vai fazer com que você pegue essas linhas retas e desloque para baixo. Se você der um desconto para todo mundo. Então imagine que você der 10, 15% para todo mundo. Se você deslocar essas linhas para baixo, o que vai acontecer? Do lado direito, onde estão as famílias com maior poder aquisitivo, essas famílias vão simplesmente levar vantagem. Porque elas ainda têm renda para pagar a escola, só que você diminuiu, deu desconto de 10% para todo mundo, elas vão ter um benefício que não precisavam. E na outra ponta, aquelas famílias que mais precisam, você dando 10% vai ser insuficiente. Então, o desconto generalizado, como regra geral, ele é ineficiente dos dois lados. O ideal seria conceder descontos individualizados para quem realmente perdeu a renda. Ou seja, você fazer uma quebra nessa sua menor mensalidade, identificando quem são as famílias e atender caso a caso de acordo com a necessidade. Essa é a lógica de se preferir usar descontos individualizados do que descontos gerais. O grande segredo é identificar, mas como é que eu vou conceder descontos individualizados? Como que eu vou identificar aquelas cores lá, ou aquelas famílias que realmente precisam? E aí a gente volta para aquela nossa analogia da situação que a gente está vivendo hoje, o sistema de saúde. Como é que eu consigo identificar as pessoas que podem transmitir o vírus? É testar, testar e testar. Essa é a recomendação da Organização Mundial da Saúde. No nosso caso, o que é um teste a se fazer? Um teste é perguntar às famílias, solicitar às famílias que dizem que precisam de um desconto, ou seja, vamos colocar assim uma metáfora, aquelas famílias que dizem estar infectadas pela crise. O que você vai fazer? Você vai testá-las. Você vai testá-las em que sentido? Exigindo que ela mostre como ela está infectada. Ou seja, ela tem que fornecer documentos para a escola e você vai analisar baseado em 4 critérios. Você vai analisar se a renda dela diminuiu e o quanto diminuiu. Então, por exemplo, você era um executivo de multinacional que ganhava 40 mil reais e teve o seu bônus cortado e passou a ganhar 25 e a sua escola cobra 2 mil, essa é uma família que ou não precisa de desconto ou precisa de muito pouco de desconto, apesar da renda ter diminuído. Diferente de um caso de alguém que ganhava 5 mil e passou a ganhar 3 mil. A sua escola, por exemplo, custa 2.500. Vai sobrar 500 reais para todas as outras despesas. Então, analisar a renda familiar. O patrimônio. Muitas vezes a renda familiar caiu muito, mas a pessoa tem aplicação financeira, tem imóveis, tem carros, né? Então, dependendo, quem tem muito patrimônio, talvez precise de um desconto menor do que tem pouco patrimônio ou patrimônio nenhum.
Às vezes a pessoa tem aplicação financeira e não quer desaplicar, quer ver se consegue descontos antes. O orçamento. Às vezes a renda se manteve, mas a despesa aumentou muito. A despesa com tecnologia, a despesa com saúde, ela vai te mostrar também. E um outro ponto, que é o mais subjetivo dos outros três, os outros três são bem objetivos, é o relacionamento dessa família com a escola. Ou seja, esse relacionamento com essa família, a escola quer manter? É uma família que defende a escola, que indica a escola, o menino é bom aluno, não dá problema de comportamento. Vale a pena continuar com essa família? Então, invista mais nessa família. Tá? Essa é a ideia de analisar com critério essa questão. Agora, é o seguinte, uma vez que você definiu, ok, vou conceder descontos generalizados. Generalizados não, individualizados. Da onde vem esse dinheiro? Porque você vai abrir mão de uma receita. Como é que eu posso financiar? E aí o Maurício vai falar para vocês qual a melhor maneira para isso. Bem, então, antes da gente dar o passo sobre a decisão de descontos, eu costumo dizer que antes de dar um passo, tem que medir sua perna, né? Para saber se você vai dar o passo do tamanho adequado. Então, de onde você vai tirar os recursos para conceder descontos às famílias que te contrataram, né? Então, um dos caminhos é você fazer uma avaliação. Esse ano, como estava o meu resultado previsto, né? Eu tinha lá uma operação que estava funcionando bem, eu tenho uma receita muito maior que as minhas despesas, sobra uma margem de resultado, e eu estou disposto a dizer, não, eu vou usar esse ano é um ano perdido, eu vou consumir essa margem da operação do ano 2020 para passar em forma de descontos. É um caminho possível. Eu tenho reservas, eu tenho lá no caixa, tenho guardado aplicado, eu ia comprar alguma coisa e acho que é momento de consumir um pouco as reservas para manter esses relacionamentos, vou usar uma verba para isso. Eu posso usar também, nós já tratamos isso nos vídeos, nas lives anteriores, né? Os recursos que vêm da economia proporcionada pela redução da folha de pagamento, a medida 936, a medida provisória 936, que permite reduzir jornada de trabalho com a proporcional redução nos salários. Ou eu posso fazer uma captação de recursos incentivada pela medida provisória 944, em 2 folhas de pagamento, eu ter um empréstimo com recursos da União e de bancos a um juro de 3,75% ao ano, que é um juro muito atrativo, a menos de 0,4 ao mês, né, 0,30 e pouquinho, e realmente vale a pena você ter uma entrada de caixa por aí. Mas, de toda forma, nesse momento, é você perceber qual é o volume financeiro que você pode dispor para criar um programa emergencial de concessão de descontos, né? E poder tratar individualmente, caso a caso, ou por grupos mais específicos, fazendo aquele resultado que o Bayer mostrou bem no gráfico anterior aí, né? A prova está suspensa, mas os boxes estão fervilhando, né, gente? A verdade é isso. O diretor está naquele modo ali de segurança na sua direção, evitando manobras bruscas, não é hora de fazer coisas destemperadas, mas a equipe que está nos boxes tem que trabalhar com planilha, tem que fazer conta, tem que reestimar os seus orçamentos todos anuais, né? Pensar em cenários mais pessimistas, em cenários mais otimistas, criar uma forma de estimar o que pode acontecer pela frente e preparar e dar informações para as decisões serem tomadas de uma maneira mais adequada. Nós fizemos na live anterior, por exemplo, uma planilha, uma simulação para a medida provisória 936. Então, se você perguntar, eu devo usar a 936, sim ou não? A resposta é sim. É muito importante que você adeque o ritmo de trabalho da escola com o ritmo de paralisação das diversas atividades, né? Então, no exemplo que nós demos lá atrás, se você continuar pagando todas as contas, você tem um impacto negativo da ordem de 750 mil, esse é um exemplo só, né? No seu caixa ao longo de um trimestre. Dados baseados em quê? Estimativa de inadimplência, de cancelamentos, de eventuais descontos obrigatórios. E se você usasse os recursos da medida provisória 936, você teria uma redução desse impacto negativo na ordem de 217 mil. Então, claro, a resposta é sim, deve buscar essa melhor adequação, né,
perceber quem você pode reduzir 25, 50, 70, quem deve ter o contrato de trabalho suspenso. Fazer uma análise desse tipo pode significar para a escola recuperar um recurso importante que poderá ser aplicado eventualmente também nesse pacote. E a medida 944, sim ou não? A mesma coisa, aqui nós simulamos um fluxo de caixa da escola de maio a dezembro desse ano, considerando aqueles cenários que a gente colocou, de um aumento de inadimplência, de redução nas entradas, e já considerando também a redução de custo da 936, mas sem usar os recursos da 944, eu teria lá em dezembro um déficit de 33.800. De novo, é uma simulação. E eu, utilizando essa injeção que eu posso ter com recursos da União, a única diferença que eu tenho é que quando eu coloco não na planilha, não entra dinheiro aqui e eu não tenho que pagar parcelas. E nessa aqui, quando eu coloco sim, entra esse recurso baseado na medida provisória e eu tenho que pagar as parcelas aqui de novembro para frente, parcelas da ordem de 8 mil e pouco. Mas o meu caixa estaria muito mais saudável. Eu não entraria em negativo todo esse período aqui de agosto, setembro, outubro, novembro, me endividando, tentando conseguir recursos em banco com juros muito mais altos. Então, a resposta é sim, a 944 também é importante que as escolas façam. Maurício. Agora, eu vou para outro ponto aí da reflexão. Muito bem, trabalhei as fontes dos recursos, né? Procurei ver se eu tinha resultados, se eu tinha reservas, fiz a minha lição de casa da 936, fiz a lição de casa de ir atrás do financiamento da 944 e o meu caixa ficou projetado dessa forma. Se eu não der desconto generalizado, eu estou aqui hoje com perto de 200 mil, vou ter uma injeção, vou entrar num período de depressão no meu caixa, que está aqui calculado, está esperado que isso vai acontecer no segundo semestre, mas como minha escola está funcionando bem, ela tem um resultado operacional, eu jogando esse fluxo aqui, estimando ele ao longo de muitos anos, eu percebo que eu vou conseguir pagar todas as parcelas de financiamento e ainda vou gerar aqui resultados acima de R$1 milhão aí em 3 anos para essa simulação. Claro, resultados que poderão ser reinvestidos, distribuídos aos sócios ou colocados no caixa da escola. O que eu quero agora mostrar para vocês é o impacto que teria dar desconto generalizado agora. Por exemplo, cedendo a uma pressão, o grupo de WhatsApp está bombando, outra escola está falando que vai dar descontos. Se eu der 10%, o que pode acontecer dando 10%? O meu caixa vai ficar nessa linha laranja. Então, vocês percebam aqui que eu já tenho um período mais complicadinho entre aqui, talvez, maio, junho de 2020 até fevereiro de 2021, em que eu estou abaixo do zero. Já estou precisando recorrer a um recurso de financiamento bancário, né, mais complicado. Mas e se eu resolver ceder mais ainda e tentar colocar 20%, porque as famílias dizem 10% é muito pouco, vocês estão lá sem pagar luz, sem pagar água, a manutenção está parada, então dá mais desconto. 20% de desconto traria o caixa para uma situação bem pior, com um período longo aqui no vermelho, até lá em maio de 22. E se eu der 30%, como algumas pessoas estão começando a falar sobre isso, tem medida aí de projeto de lei falando de dar 30% das escolas e tal. Vejam, uma escola que é saudável na sua operação, ela entraria num processo de endividamento muito profundo, essa depressão seria muito forte e ela, com certeza, vai ter dificuldade muito grande de se recuperar. Então, é muito importante a gente ter em mente o impacto que um desconto generalizado no caixa tem e retomando, lembrando que o Bar colocou logo acima, aí, agora atrás, né? Ele atende mal as famílias que mais precisam e não tem nenhuma necessidade para as famílias que têm uma condição melhor. Então, ele é muito ineficiente e muito impactante no caixa da escola. Maurício, só para reforçar, volta lá, por favor. É importante as pessoas entenderem esse gráfico. Esse gráfico ele simula a concessão desses descontos, ou de 10, ou de 20, ou de 30 para todos os alunos, apenas em 3 meses. Depois a escola, ele assume inclusive que depois a escola vai conseguir cobrar de todo mundo o preço normal. E ainda assim, esse de 30% é muito impactante. A escola fica vários anos no vermelho se ela não conseguir mais alunos. Então, é bem preocupante tomar essas medidas sem uma análise mais profunda. Perfeito. Já segue você, Bar. Então, tá bom. Então, digamos assim, se você decidiu implantar uma política
de descontos individualizados, que é a nossa recomendação como regra geral nesse momento, para manter esses seus alunos. Lembrando sempre, vale a pena você instituir algo se o seu risco de cancelamento é muito grande. Porque dependendo, você pode decidir, não, eu não quero atender ninguém, não tenho espaço, então eu vou aceitar os cancelamentos. Essa é aquela questão logo no começo, né? Dar desconto agora significa evitar uma perda dessa receita futura do segundo semestre, por exemplo, dos cancelamentos. Então, essa é a grande análise que precisa fazer para decidir se vai implantar isso ou não. Ao implantar, nossa recomendação é que você dê um nome para essa política emergencial. Crie um plano especial para essa época. Passando essa paralisação, você termina com esse programa e volta, talvez, com seus programas de bolsas que você tem. Bolsa acadêmica, concurso de bolsa, por dificuldade financeira. Mas tem um momento especial para essa medida agora. Exige a documentação. Então, você precisa separar o joio do trigo. Você precisa identificar quem teve a maior perda, quem tem maior necessidade nesse momento. E outra questão pense no curtíssimo prazo. Você vai conceder descontos, dê desconto para no máximo 1 ou 2, não dê o passo maior que a perna. Não se antecipe a coisas que a gente não sabe que vai acontecer. O futuro é muito incerto nesse momento. O pai reclama que é pouco. Mas um mês é pouco. Eu falo, não, mas aí a gente volta a conversar depois, dependendo como a situação evoluir. Mesmo que você se programe financeiramente, aquele cálculo, aquela simulação financeira, você passa para 3 meses, conceda no máximo por 1 ou 2. Depois você renova, já que você alocou verba para isso. Tá certo? Então, a gente acha que cumpriu com todo o programa, os assuntos que a gente falou na live, e agora a gente vai começar a tratar de algumas perguntas, né? Antes disso, eu gostaria só de reforçar 2 questões. Uma se você quer o PDF dessa apresentação, todas essas telas que a gente mostrou, pode enviar uma mensagem para esse número que está na tela aí, o 971-516-894. É o telefone da nossa central lá de atendimento. Pode ser por WhatsApp mesmo. Você manda, gostei da live sobre descontos, gostaria do PDF, ou gostaria do PDF de todas as outras lives. Manda uma mensagem que a gente envia para você, tá certo? Outra questão é o seguinte, a gente falou das 2 MPs ali, né? Nós fizemos lives específicas sobre elas também. Aquela planilha que o Maurício mostrou, a gente detalhou um pouco mais. Então, no nosso canal do YouTube, canal da Alabama, Consultoria, você consegue também assistir as 2 lives onde a gente trata melhor desses assuntos, até por isso que a gente passou rapidamente por essa aqui. E se a sua escola gostaria de um atendimento personalizado, de uma consultoria pocket nesse momento de crise, a Alabama abriu essa oportunidade. A Alabama trabalha normalmente com assessoria para instituições de ensino em contratos anuais. Mas como a gente está vivendo períodos especiais, nós abrimos uma exceção e estamos formando ou grupos de escola ou atendimentos individualizados na consultoria para atender esse momento por 3 meses, por 4 meses. Então, você pode clicar nesse link que está aí ou digitar esse link na sua barra de endereço do seu navegador, que é um questionário. Você vai colocar os dados da sua escola, que a gente entra em contato para ver qual a sua necessidade e a melhor forma de sinergia entre a gente, ok? Então vamos começar a responder as principais dúvidas que surgiram na nossa live para encaminhar para o encerramento. Alfredo, seleciona um assunto aí para a gente de dúvidas que surgiram na live. Bom, uma das principais dúvidas que surgiram foi a respeito da documentação, na hora de você solicitar a documentação para análise do desconto. Como o Bar colocou, é de extrema importância. Se você facilitar demais, você vai ter a tua escola inteira pedindo desconto. Então, é importante exigir até para você distinguir quem precisa de mais e quem precisa de menos. E uma das dúvidas foi, eu posso solicitar imposto de renda? Sim, é um critério seu, é um critério exclusivo da escola, ninguém é obrigado a apresentar. Quem tem interesse de ter o desconto tem que apresentar a documentação necessária. A gente, em muitas situações, solicita o imposto de renda, porque lá vai ter as propriedades, mesmo que o imposto de renda seja ainda referente
a 2018, a pessoa tem lá relatadas as suas propriedades, um extrato de cartão de crédito, um extrato bancário, muitas vezes pode te induzir ou te mostrar aonde a pessoa está gastando, se ela está comprando muita comida por fora, se ela está pagando outras coisas que, de repente, você pode considerar supérfluo e pode avaliar realmente a necessidade dele de ter um certo desconto ou até de não ter o desconto, tá ok? Então, esse é um ponto muito importante. Segue agora para o Maurício. Complementando um pouco, acho que uma forma também bastante prática de documentação solicitada é você pedir o extrato bancário, né, da principal conta da família, das contas da família, dos últimos 30 dias e um do início do ano. Quer dizer, o importante é você perceber se mudou a condição da família. Se o que ela recebia no início do ano, quando ela fez o contrato contigo, era uma certa condição, e agora, por conta da crise, essa condição mudou mesmo. São maneiras de você conseguir ter uma informação mais objetiva e formalizada para conceder o desconto baseado nisso. Por isso, inclusive, você pode pedir, tem gente que não consegue comprovar, né? Então, você pode pedir, inclusive, uma declaração de próprio punho. A pessoa escreve por que ela perdeu renda, o que ela fazia, o que ela faz. Às vezes é um trabalho totalmente informal e ela perdeu renda. Mas essa carta de próprio punho vai ficar anexada nesse adendo contratual de desconto emergencial. A pessoa se responsabiliza por aquilo que ela escreve, né? Então, é importante formalizar de alguma maneira essa concessão. Tá? Outra questão que apareceu interessante... Você quer comentar, Outro comentário, antes de passar para outra pergunta, Baiano. O fato da escola pedir uma formalização ajuda também quando uma família começa, às vezes, a comunicar para outra o desconto que ela conseguiu. Né? É muito comum querer ou contar vantagem ou comemorar a vantagem recebida, e aí você pode ter uma avalanche de outras solicitações. E o fato de você ter um processo formal ajuda quando o cara fala, mas o meu colega ganhou 30% de desconto. Né? Quer dizer, olha, eu não vou falar do seu colega, vou respeitar a privacidade dele, mas se você respeitar esse mesmo procedimento que nós estamos fazendo e a sua documentação der informações semelhantes a dele, você também vai ter. Os critérios são objetivos, a gente tem que zelar pela privacidade de cada família, mas isso te ajuda também a manter a negociação caso a caso e não ser arrastado porque você deu uma concessão aqui e é obrigado a fazer isso num lote maior. Isso. E assim, não fique com receio de pedir documentação. Pensa o seguinte, se você vai pedir um empréstimo no banco, se você vai comprar um imóvel, você vai comprar um carro, olha o tanto de documentação que você tem que oferecer. Agora também, a única coisa que você tem que ter um cuidado é o seguinte, você tem que ter gente e equipe suficiente para analisar as informações que você pede e dar uma resposta rápida. Então, não adianta também dar uma lista com 20 documentos que ele tem que trazer e você não vai ter tempo hábil para analisar e nem capacidade para dar essa resposta no prazo necessário. Né? Então, essas duas coisas têm que ser colocadas na balança. Outra questão que apareceu aqui é com relação a descontos gerais. Né? Teve até uma colocação lá principalmente de escolas mais associadas à educação infantil, mas ela colocou o seguinte, eu fiz as contas aqui, o que eu economizei em água, em luz, em aluguel, em renegociação de contratos, daria para conceder 19,5% de desconto para todas as famílias em maio, junho e julho. E eu pensei em fazer isso. Nossa recomendação, se você realmente economizou isso, a primeira recomendação é não repasse, e você quer repassar um desconto geral, porque você acha que precisa e tudo mais, não repasse todo esse percentual. Por quê? Mantenha uma reserva de caixa. É muito prudente o gestor ter uma reserva de caixa. Então, se a sua soma ali deu 19,5, repasse 10. Fique com a outra quase metade para você passar por esse período aí. Outra questão importante. Não prometa por 3 meses. Como a gente já falou, a gente não sabe o que vai acontecer no futuro. Então, prometa para o mês seguinte. Passou o tempo, a situação financeira continua igual, você ainda tem essa reserva que você pode, prometa por mais um mês. Então, sempre dê um passo de cada vez. Não assuma compromissos muito longos. Por exemplo, tem família que chega pedindo, fiz um desconto até o final do ano.
Até o final do ano a gente não sabe o que vai acontecer. Concedo num prazo muito curto. Depois você conversa de novo e renegocia. Dá trabalho? Dá, mas é o mais prudente a se fazer nesse momento. Não sei se algum de vocês quer complementar isso ou não. Eu queria rapidamente só dizer o seguinte, cuidado, porque como foi falado durante a palestra, 5, 10% é muita coisa. Você pode inverter o seu número, se você está lucrativo, até o final do ano você pode passar a ser negativo, você pode passar a ter prejuízo. Então, assim, cuidado com os descontos, tá? Muito cálculo, muito cuidado, tá? E muitas vezes 5, 10%, como também foi colocado, pode não ajudar muita coisa para todas as famílias, é mais por uma questão política. Em clientes nossos, nós já orientamos a fazer isso, porque no mercado todo mundo estava dando 30%, 40%, 50%, e a escola não dar nada, muitas vezes ia ficar mal perante aos pais dela. Então, chegamos lá em 10%, 12%. Mas muito cuidado com isso, tá? Vale a pena calcular bastante. Importante esse pensamento que o Alfredo colocou, né? Porque você imagina o seguinte, se todas as escolas resolverem dar 10 ou 20% de desconto, o que vai acontecer, gente? Nenhuma escola está ganhando aluno de outra por conta disso. E todas elas estão perdendo 20% da sua receita. Nós vamos ter um resultado péssimo para as escolas e para as famílias, né? Todo mundo vai ter uma encrenca muito maior aí para enfrentar. O momento é o momento de tomar decisões mais sensatas, mais pé no chão. A gente está recomendando fortemente que não se dê descontos generalizados, descontos motivados apenas porque estamos em crise, vamos dar desconto. Não, procurem ter parcimônia na decisão de desconto. E, Maurício, uma pergunta que também foi colocada no chat para fechar esse assunto e passar para outra pergunta, foi interessante, que ela disse assim, ó, nós estamos sendo muito pressionados pelos pais para termos uma função social e até em questões de ética para conceder descontos para todo mundo, nem que seja pouco, porque a escola precisa entender esse momento que todas as famílias estão vivendo. E aí eu respondi da seguinte maneira, é verdade, a escola tem uma função social e precisa se preocupar com a ética. Mas aí eu disse o seguinte, imagina a seguinte situação, o governo precisa ajudar as famílias nesse momento de crise. O que o governo decidiu fazer? Decidiu colocar um voucher, um valor para pagar as pessoas. O que é o mais ético e o que é mais socialmente aceitável e eficiente fazer? É pegar, por exemplo, R$50 e distribuir R$50 para toda a população brasileira. Então, da mesma forma que o ajudante de pedreiro ali vai ganhar, o presidente das Americanas vai ganhar, o presidente do Pão de Açúcar vai ganhar, todo mundo vai ganhar R$50. Dou igual para todo mundo. Ou é mais socialmente justo você criar um voucher de R$600 e pagar para aqueles que mais precisam, que têm estão inscritos no Bolsa Família ou têm uma forma de comprovar que o rendimento deles cessou ou é muito pequeno. Essa é uma reflexão importante. O que o governo fez e que a gente aceita e entende é privilegiar aqueles que estão mais sofrendo nesse momento. É isso que nós estamos propondo como regra geral agora. E partindo para a última questão envolvendo diversas perguntas que nós tivemos, foi sobre o seguinte, ok, eu entendo, mas a minha escola, ela depende muito das receitas extras, não só das receitas do curso regular, ela é muito focada no berçário, educação infantil é forte, o período integral, alimentação, esportes. Puxa, será que eu realmente tenho que isentar essa cobrança dos pais e cobrar apenas o curso regular? Como é que eu faço? Eu vou perder demais, isso é muito significativo, né, nas nossas receitas. E aí o Maurício deu uma resposta muito boa e eu gostaria que ele repetisse aqui para a gente nessa gravação. A gente tem um entendimento muito claro de que, nesses casos que você não vai prestar o serviço e não terá condições de repor essa prestação de serviço, nem em outro momento e nem de outra forma, você fica realmente numa situação de mais vulnerabilidade jurídica aí. Você deveria devolver esse valor, né, na forma de um desconto ou de adiar algum recebimento futuro. Mas eu ainda faço uma consideração, apesar de aí você já ter as notas técnicas, até do PROCON,
definindo que você deveria restituir, eu faço uma reflexão assim. Você tem que analisar entre os seus envolvidos ali na sua clientela, qual é a sua relação. Você tem uma escola que ela é muito mais poderosa do que as famílias que ela atende, ela tem que devolver tudo. E o quanto antes. Você tem um caixa alto, você tem uma situação muito melhor, as famílias estão precisando, e você não vai entregar o serviço, reponha logo esse recurso na mão das famílias, porque não é adequado você ficar com um dinheiro de um serviço que você não vai ser capaz de prestar e não prestou. Mas tem alguns outros contextos em que a escola é muito mais vulnerável do que as famílias que ela atende. Existem escolas pequenas, escolas que só têm educação infantil, tem ali 100 alunos, tem um trabalho com um caixa muito restrito e que atendem famílias numa situação bem melhor. Nesse caso, vale sim um apelo moral a essas famílias de, olha, nós estamos reduzindo uma parte disso, vamos parcelar essa diferença nos próximos meses, considerar que a família pode sim dar uma contribuição para que a escola se mantenha existindo, para que a professora, a auxiliar, o porteiro, a faxineira mantenham seus empregos. Então, às vezes, uma redação bem detalhada, bem definida, levando a família a refletir um pouco sobre isso, pode ajudar. Aí, claro, você vai restituir o que você não vai entregar, ou em parte, ou totalmente, em mais parcelas, mas até nesse caso vale sim considerar e tentar uma comunicação adequada com as famílias para que você preserve o negócio e o emprego de tanta gente que está envolvida e até as colegas, as relações afetivas entre as crianças. Quer dizer, vamos atravessar a crise todos juntos, de mão dadas, e a gente vai conseguir. Acho que essa é uma consideração também importante para algumas escolas. Isso mesmo. Maurício, antes de você encerrar, não sei se o Alfredo vai querer complementar, mas eu lembrei, você falou aí, eu lembrei. Ainda voltando àquela questão de conceder desconto geral ou desconto individualizado, uma escola que vai conceder desconto na mensalidade para todo mundo, de 10%, por exemplo, em maio e junho, ela tem que lembrar daqueles que pagaram anuidade para ela lá em dezembro, lá em janeiro, então ela vai ter que devolver dinheiro para essas famílias também. Né? Vai ter que fazer o cálculo proporcional e devolver esse dinheiro aí para essas famílias que pagaram a anuidade e provavelmente tinham uma situação financeira boa na época. Bom, se me permitem, eu vou finalizar a minha parte só dizendo o seguinte, realmente, como a gente fala, a escola é quase como um ser vivo, ou seja, não tem duas iguais. Situações podem ser parecidas, mas não existem duas iguais. Então, se você precisar de ajuda, a Alabama, nas lives, ela está chamando gratuitamente. Se você fizer o cadastro, como o Bar falou, pelo telefone 011 97151 6894, quando for ter uma nova live, a gente envia um comunicado 2 dias antes, meia hora antes da live, para te lembrar e facilitar o link dela. Pelo SurveyMonkey, você pode preencher os dados e a gente entrará em contato mostrando que tipo de produtos, o que nós estamos oferecendo e como nós podemos ajudar a sua escola, ok? E também no site da Alabama, www.alabama.com.br, você pode ter acesso também à visualização dos nossos vídeos, das lives anteriores e conhecer um pouco mais a respeito da gente, ok? Agradeço aí a paciência e esperamos ter podido ajudar a sua escola. Um forte abraço, até breve. Obrigado pela participação de todos. E eu também quero reforçar que as nossas lives nesse período de crise, paralisação, a gente faz toda sexta-feira às 9 da manhã, exceto quando é um feriado e aí a gente talvez reprograme a live. Se você quiser, faça o cadastro, como o Alfredo falou, ou então no nosso site a gente coloca sempre o dia e o horário e também o link para você participar das lives que é feita pelo Zoom. Tá? Então, muito obrigado por mais esse vídeo. Acesse os outros que a gente tem. Se gostou, dê um like ali no nosso vídeo. Muito obrigado e até a próxima. Até a próxima, pessoal. Um abraço.